Nosso estudo de hoje, lição 17 do livro Mãos Unidas, tem por título A Chave Bendita. Efetivamente, muitos são os problemas que nos assediam a existência. Dificuldades que não se esperam, tribulações que nos espancam mentalmente de imprevisto, sofrimentos que se instalam conosco sem que lhes possamos calcular a duração, desajustes que valem por dolorosos constrangimentos. Se aspiras a obter solução adequada às provas que te firam, não te guies pela rota do desespero. Tens contigo uma chave bendita, a chave da humildade, cunhada no metal puro da paciência. Perante quaisquer tropeços da estrada, usa semelhante talento do espírito e alcançarás para logo a equação de harmonia e segurança a que pretendes chegar. Nada perderás deixando que alguém fale com mais autoridade do que aquela de que porventura disponhas. Nunca te diminuirás por desistir de uma contenda desnecessária. Em coisa alguma te prejudicarás abraçando o silêncio de conceitos deprimentes que te sejam desfechados. Não sofrerás prejuízo em te calando nessa ou naquela questão que diga respeito exclusivamente às tuas conveniências e interesses pessoais. Grandes lucros no campo íntimo te advirão da severidade ou da complacência com que aceites desprestígio ou preterição. Jamais te arrependerás de abençoar, ao invés de reclamar, ainda mesmo em ocorrências que te amarguem as horas, e a simpatia vibrará sempre em teu favor toda vez que cedas de ti mesmo a benefício dos outros. Efetuemos os investimentos valiosos de paz e felicidade, suscetíveis de serem capitalizados por nós através dos pequeninos gestos de tolerância e bondade, e o programa de trabalho a que a vida nos indique ganhará absoluta eficiência de execução. Seja na vida particular ou portas adentro de casa, no grupo de serviço a que te vinculas ou na grande esfera social em que se te decorre a existência, sempre que te vejas à beira do ressentimento ou revide, rebeldia ou desânimo, nunca te entregues à irritação. Tenta a humildade. Essa palavra humildade, né, ela é empregada de maneira incorreta muitas vezes no nosso meio social. As pessoas costumam ligar humildade, às vezes, situação de dificuldade financeira. Então você fala assim, você chega numa casa que a casa tem muitas, você percebe que tem muitas necessidades, então aquela família é uma família humilde. Quando, na verdade, o conceito de humildade absolutamente não é esse. E todas as pessoas que conviveram com o Chico Xavier, eles dão alguns depoimentos, né? Falam assim, se eu não acreditasse em anjo, em santo, eu passaria a acreditar depois que eu tive contato com o Chico Xavier, que ali observei humildade mesmo. E quando vai falar de humildade, está falando assim numa capacidade espetacular de ter paciência nos momentos de dificuldade e de respeitar todo e qualquer ser humano que está em contato, que está de contato mais direto. A verdade é que essa coisa do ser humano, de você ter o contato aqui na Terra, a gente normalmente julga pelo que a gente está vendo com esses olhos. Mas a gente não consegue observar que esses olhos aqui normalmente não enxergam a alma aqui na Terra, não enxergam o espírito imortal que tem ali por trás. E que aqui na Terra nós estamos todos mergulhados num uniforme de carne, vivendo gêneros de prova ou algumas expiações também. Então, por que a gente está trabalhando dessa maneira? Você vai ver espíritos em degraus evolutivos diversos, e muitas das vezes em degraus evolutivos altíssimos, vivendo provas duríssimas aqui na Terra, que parece que está sendo o acabamento, a parte final do aprendizado que tem aqui para a Terra. A gente lembra de um exemplo que está no livro O Céu e o Inferno, descrito por Allan Kardec, dentre as várias experiências que ele teve no contato com os espíritos e no relato que os espíritos dão a ele,
de uma pessoa que aqui na Terra estava sendo uma mendiga mesmo, mendiga, e que aquela etapa estava sendo a última de aprendizado aqui na Terra. Só faltava encerrar aquele aprendizado. Terminou, ela foi embora para moradas mais bem-aventuradas da casa do Pai. Então a gente vai perceber que a humildade, ela vai assim, tanto de você respeitar profundamente todas as pessoas que estão ao nosso redor, mas principalmente de não se entregar nunca à rebeldia, à revolta diante dos acontecimentos que tem na nossa vida. Se a gente parar para conversar com cada pessoa, a gente vai ter sim um rol de circunstâncias que foram desagradáveis e junto com esse rol de circunstâncias vai ter também uma lista de nomes de pessoas que participaram daquele episódio. Mas esses episódios, eles acontecem em nossa vida e na vida dos outros porque eles fazem parte de um pacote mesmo de aprendizado. A gente trabalhando a ideia de que todos aqui na Terra somos professores e alunos uns dos outros. A primeira coisa que a gente tem que fazer é acabar com esse clima de animosidade que fica registrado em nossa mente, ligando a algumas pessoas. Porque vão falar assim, vamos dar um exemplo mais. Aquela discussão, aquela pessoa que me injuriou foi fulano, mas você vai conversar com uma outra pessoa e vai ser um outro nome. Ele teve o mesmo teste, mas veio de pessoas diferentes, veio de instrutores diferentes, veio de instrumentos diferentes. Então, o Emmanuel ele começa a falar, olha, dificuldades, tribulações que nos espancam mentalmente, sofrimentos, desajustes. Agora, a chave bendita para isso é humildade, cunhada no metal puro da paciência. E ele fala para a gente, sempre que tiver qualquer tropeço da estrada, que a gente tenha a paciência de respirar e falar, por que isso está acontecendo? O que isso está tendo de aprendizado para mim? E não vai conseguir, a gente não vai conseguir evitar que a coisa realmente aconteça. Vou dar um exemplo pessoal. Eu no dia 2 de janeiro, voltando para casa, confundi, achei que o dia 2 de janeiro era sábado e peguei uma pista auxiliar na Avenida Brasil, dirigindo aqui no Rio de Janeiro. E nessa pista auxiliar, se você pegar durante a semana em 2 horários específicos de pico, você é multado. E eu peguei aquela pista e tomei 3 multas. As 3 multas são gravíssimas e a multa gravíssima suspende a carteira de motorista. Então eu vou ficar provavelmente sem poder dirigir durante algum tempo por conta dessas multas que eu levei, porque todos que estávamos no carro confundimos a sexta com sábado. A gente achava que era um sábado. Sábado podia à vontade andar naquela pista ali. Naquela sexta-feira, naquele horário, não podia. E em um horário que não tinha engarrafamento nenhum. Nada, nada, nada. Porque se no dia 2 de janeiro, que é um dia que está todo mundo ainda voltando de Réveillon, ou ainda aproveitando o Réveillon. Então são situações que vão acontecendo com a gente, que são desafios para a gente. Eu vou tentar agora me defender das melhores maneiras, enfim, e se não der, vamos me submeter àquilo ali, porque aquilo ali está sendo um aprendizado de alguma maneira para a gente. Mas o tempo todo a gente vai pensar no seguinte, Emmanuel traz um roteiro aqui para a gente. Eu não vou perder nada, deixando que alguém fale com mais autoridade do que aquela que ele tem, desistir de uma contenda desnecessária, entrar numa discussão, não vou perder nada. Silêncio na hora de conceitos deprimentes, me calando naquela questão que diga respeito exclusivamente às minhas conveniências e interesses pessoais, tendo severidade ou complacência que eu aceito desprestígio ou preterição. Fui preterido, fui desprestigiado, tudo bem, segue em frente. São situações que vão acontecer, falar, não, a gente respira fundo e segue em frente. Porque lembrando sempre do seguinte, o tamanho da revolta e até a falta de capacidade de resistir a essa revolta vão estar mostrando para a gente o tamanho do nosso egoísmo ainda, e o egoísmo aqui na Terra é o nosso principal obstáculo. Então, quanto mais eu vou deixando esse egoísmo de lado, mais eu vou entendendo o amor ao próximo, mais eu vou me submetendo a passar por algumas provas e vou obter também o aprendizado necessário diante dessas provas.
Isso vai se chamar humildade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.